Bom, pessoal, então prosseguindo, nós vimos nos dois primeiros blocos a teoria geral do poder constituinte, a sua origem, a matriz francesa, a matriz americana, a matriz inglesa. Agora nós vamos entrar propriamente na análise, primeiro, das espécies de poder constituinte, sabermos quais são as espécies de poder constituinte e fixarmos, portanto, o nosso objeto de estudo, que é propriamente o poder constituinte derivado decorrente. Então vamos lá ter as espécies de poder constituinte. Veja que nós podemos citar como espécies de poder constituinte o poder constituinte originário, que nós falamos, nos dois primeiros blocos. A própria ideia de poder constituinte, ela nasce para explicar o poder constituinte originário. Então, quando se fazia referência apenas à expressão poder constituinte, o que se queria dizer é poder constituinte originário. Ao longo do tempo, a teoria foi se desenvolvendo e hoje nós podemos falar em uma série de espécies de poderes constituintes. Nós podemos falar, por exemplo, em poder constituinte, além, claro, do originário, de poder constituinte derivado reformador. Poder constituinte derivado reformador, como o próprio nome já indica, é aquele que deriva da Constituição e tem por finalidade manter a Constituição atualizada, reformar, portanto, a Constituição. O poder constituinte derivado reformador é um poder de direito. Por que um poder de direito? Porque ele encontra fundamento de validade na própria Constituição. Ele está submetido às regras estabelecidas na Constituição para sua manifestação. Então, o poder constituinte derivado reformador é aquele poder que se manifesta através de procedimentos formais estabelecidos na Constituição. E, como dito, com a finalidade de manter a Constituição atualizada, de reformar a Constituição, de alterar, portanto, a Constituição. A Constituição ela traz dois procedimentos formais distintos para sua alteração. Procedimento de reforma, propriamente dito, e o procedimento de revisão constitucional. Isso nós analisamos em outra aula, quando examinarmos, portanto, o poder constituinte derivado reformador. Tá? Aqui é só uma ideia geral dessa espécie de poder constituinte. A terceira espécie que nós podemos destacar, que vai ser inclusive o objeto agora da aula propriamente dito, é o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente, o nome também já indica, ele deriva da Constituição. Então, ele é um poder essencialmente secundário, porque ele deriva da Constituição, portanto. E ele decorre da forma federativa de Estado. A gente não vai falar muito sobre essa espécie agora, tá? Pois ela vai ser objeto de análise mais aprofundada ao longo da aula. Aqui é só para apresentar as espécies de poderes constituintes. A quarta espécie, poder constituinte difuso. O poder constituinte difuso é um poder de fato. É um poder de fato. Um poder de fato que gera alterações substanciais na Constituição sem qualquer mudança formal no texto constitucional. Vamos tentar explicar isso um pouco mais, Então veja que a realidade ela é dinâmica. Embora a Constituição ela seja estática, um texto ele é estático, a realidade é dinâmica. Então essa realidade muda, a história muda, a percepção das coisas muda. Elas mudam, portanto, ao longo da evolução histórica daquela sociedade, daquela comunidade. Você muda a percepção das coisas ao longo da sua vida. Então você, quando tem lá os seus 18 anos, a partir de determinadas experiências da vida, você vê as coisas de uma maneira. Você vai vivenciando mais os problemas da vida, as coisas da vida. Problema aqui não no sentido negativo, tá? Vai vivenciando mais as coisas da vida. E aquela percepção que você tinha até então, ela se altera. A percepção em relação a um valor, a uma expressão, a um fato, por exemplo. Então veja que você pode entender a liberdade de uma forma, em algum momento da sua vida, e você vai experimentando mais a vida, vai vivendo mais, passando por novas experiências, e você pode ver, em algum momento, de forma diferente, a liberdade. Porque você mudou a percepção em relação àquela expressão, em relação àquele direito, em relação àquele valor. Então você muda o sentido ou o que você entende em relação àquela palavra, em relação àquela expressão, em relação àquele texto, portanto. O texto está lá parado.
Liberdade. A palavra é essa. Mas o sentido da palavra liberdade, ele vai mudando. Ele vai mudando para você, ele vai mudando para a sociedade, porque as coisas mudam, porque a vida é dinâmica. Você certamente já, em algum momento da sua vida, né, e não vou falar aqui nem de direito. Em direito, óbvio que isso é muito comum, mas em algum momento da sua vida você já deve ter lido um livro mais de uma vez. Um livro que você goste muito, já deve ter lido mais de uma vez. E talvez, eu até acredito que muito provavelmente, não posso afirmar 100%, mas muito provavelmente, em uma segunda vez, em uma terceira vez que você eventualmente leu aquele mesmo livro, você tenha tido uma percepção diferente. Você tenha captado coisas que você não viu em um primeiro momento. Porque você tem outras experiências, né? E essas experiências vão influenciar na interpretação. Então, essa é a ideia que você tem do poder constituinte difuso. A sociedade muda, a sociedade é dinâmica, portanto. Então, essa mudança na realidade, ela afeta, portanto, a interpretação, não apenas da Constituição, tá? Da sua vida. Mas a gente está falando da Constituição. Então, ela afeta a interpretação da Constituição. Pegue, por exemplo, né, o direito à igualdade. O direito à igualdade, no primeiro momento, quando ele surgiu, ele era entendido como uma igualdade meramente em sentido formal. A lei deve tratar todos igualmente. Mas você foi evoluindo. A sociedade viu que a igualdade estritamente formal ela não seria suficiente. Seria necessário buscarmos algo mais. A igualdade em sentido material, a igualdade como respeito à diferença. Não tratar todos necessariamente de forma igual. Tratar de forma igual aqueles que se encontram em posição de igualdade. E tratar desigualmente aqueles que se encontram em posição de desigualdade. Aristóteles, o Rui Barbosa também reproduzindo essa ideia. Então, a ideia de igualdade ela vai sofrendo mudanças. Nós podemos falar nos dias de hoje a igualdade numa visão contemporânea, a igualdade como pluralidade, a igualdade como respeito à diversidade. Então, a percepção da expressão igualdade, ela muda. A expressão igualdade, formalmente, continua a mesma. Igualdade. Agora, o sentido dela se altera. Então, o poder constituinte difuso é esse poder de fato que acaba gerando mudanças no sentido da Constituição, sem alteração no seu texto, portanto. Por isso que é um poder de fato. A gente também não vai aprofundar aqui, tá? É só uma ideia. Em outro momento, em hermenêutica constitucional, aí nós falamos em poder constituinte difuso. Você que tiver interesse, né, já indiquei, inclusive, aqui os livros, consta da bibliografia, os nossos livros, direito hermenêutica constitucional, controle de constitucionalidade, que você pode aprofundar esses temas e esses assuntos. Mas dá uma ideia do que é esse poder constituinte difuso, portanto. Nos Estados Unidos eles chamam de Living Constitution, ou seja, Constituição viva, Constituição em movimento. Embora o texto constitucional americano seja de 1787, o sentido que você atribui àquelas expressões, ele vai mudando ao longo do tempo, portanto. Então você teria aí o poder constituinte difuso, que é aquele poder que altera informalmente a Constituição, porque ele não muda o texto constitucional, ele muda o sentido do texto, portanto. O texto permanece íntegro, intocado. Agora, o sentido que se dá ao texto, ou o sentido que se retira do texto, para a gente usar duas expressões, né, que eventualmente são conflitantes para alguns doutrinadores, né, atribuir ao texto e retirar do texto, mas, como eu disse, isso a gente explora mais em hermenêutica constitucional. Então, o sentido do texto é que se altera, portanto. É o que a gente chama de mutação constitucional. Mutação constitucional que tem diversas espécies, limitações à mutação constitucional. Então, também é um tema importantíssimo para vocês. Tá? Então, poder constituinte difuso. E a última espécie que eu quero destacar para vocês, nessa apresentação das espécies de poderes constituintes, é o poder constituinte supranacional. O poder constituinte supranacional é aquele poder acima dos estados soberanos, acima do poder nacional. É aquele poder de elaborar normas de caráter internacional que se apliquem a todos os estados. Essas normas, portanto, elas funcionariam
como um direito supranacional, supraconstitucional, limitando a própria soberania dos Estados, a partir desses tratados internacionais. Tratados internacionais, essencialmente, no ponto de direitos humanos. Então, esses tratados internacionais de direitos humanos, eles pretendem, a ideia do sistema internacional de direitos humanos, seja ele universal ou regional, é estabelecer um conjunto de normas relativas aos direitos da pessoa humana, que sejam aplicáveis a todo e qualquer Estado. E por que isso? Porque ele visa a proteção do ser humano. Ele não visa a proteção do nacional do Estado A, do nacional do Estado B. Ele visa a proteção do ser humano. O ser humano, portanto, enquanto ser humano, enquanto a sua natureza humana, ele merece proteção independentemente de qualquer critério externo relativo à nacionalidade, relativo à opção política, relativo à religião. Então, esse sistema, ele se aplicaria a todos os estados, porque ele não quer proteger especificamente o nacional de um ou outro estado. Ele quer garantir que você tenha uma proteção uniforme, universal ou regional, em relação à pessoa humana. Claro que o sistema internacional é muito difícil de você aceitar muitas vezes, porque você tem os conflitos culturais, os conflitos sociais, a tradição de um ou outro povo. Então, quando o sistema internacional de direitos humanos ele se amplia muito, ele tende a se enfraquecer. Então, a ideia para você manter um sistema forte, que você possa impor a todos os estados, é você garantir aqueles direitos mais essenciais, aqueles direitos mínimos que você possa racionalmente exigir de todo e qualquer estado. Por exemplo, será que seria legítimo, racional, impedirmos a ablação do clitóris feminino? Ou deve prevalecer a cultura nesse caso? Acho que dificilmente você defenderia, né, a possibilidade de ablação do clitóris das meninas, né, quando se tornassem ali adolescentes, como se faz em algumas culturas africanas. Então veja que isso não teria passado por um processo de filtragem racional histórica. Então não seria mais admissível, admitido, no momento que vivemos, uma cultura que atente à integridade física, à dignidade, à autodeterminação, à liberdade das pessoas. Então você pode estabelecer um sistema internacional, seja ele universal ou regional, que se aplique a todos os estados a partir de um consenso mínimo que deve haver entre esses estados. Esse consenso é possível de se obter. Por exemplo, né, o direito à não tortura, claro que sempre vamos ter alguma divergência, né? Alguns defendendo, sim, que deve-se poder torturar, mas isso é bem excepcional, isso é bem minoritário, portanto. Então, essas questões mais evidentes, elas podem alcançar um consenso mínimo necessário. Unanimidade nunca vai alcançar, muito difícil. Mas um consenso mínimo necessário para que você estabeleça normas internacionais, direitos humanos internacionais que limitem, em certa medida, a soberania dos Estados, portanto. Por isso é que se fala em um poder constituinte supranacional, mas que também não é objeto próprio da nossa aula. O objeto próprio, portanto, da nossa aula, que nós vamos fixar, é o poder constituinte derivado decorrente. Então, poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente, como o próprio nome já indica, e eu já iniciei essa abordagem com vocês, ele deriva da Constituição. Ele, portanto, é um poder de natureza secundária, não é um poder originário, porque ele deriva da Constituição, estabelecida, essa sim, pelo poder constituinte originário. E decorrente. Decorrente por quê? Porque ele decorre da forma federativa de Estado. Então você não tem, por exemplo, poder constituinte derivado decorrente em uma confederação de Estados. Você não tem poder constituinte derivado decorrente em um Estado unitário. Então, o poder constituinte derivado decorrente, ele é um desdobramento, ou podemos dizer até mesmo uma característica
da forma federativa de Estado, portanto, dos chamados Estados federais. Estados Unidos é um exemplo, nós, Brasil, somos também exemplo de Estado federativo, a Alemanha é um Estado federativo, então o poder constituinte derivado, decorrente, ele deriva da Constituição Federal, da Constituição elaborada pelo poder constituinte originário, e ele decorre da forma federativa de Estado. É importante que a gente examine as formas de Estado, Estado unitário, confederação, aprofundar um pouco na forma federativa de Estado, para que a gente possa compreender o que significa isso, poder constituinte derivado decorrente. E é o que nós vamos fazer com vocês. Então, prosseguindo, poder constituinte derivado decorrente é derivado da Constituição e decorrente, como dito, da forma federativa de Estado. Então, a gente vai ver, portanto, as formas de Estado para entrarmos propriamente, avançarmos no estudo do Estado federativo, nas formas federativas de Estado. Estado unitário. Bom, o Estado unitário é aquele formado por uma entidade estatal em razão da inexistência da centralização política, ou seja, não tem descentralização política. Você tem um único centro político de decisão, de maneira que há possibilidade de que a relação entre o poder central e os poderes regionais ou locais seja influenciada pela subordinação de um nível de poder ao outro, ou seja, eventual poder regional, poder local, ele é subordinado, não é autônomo em relação ao poder central. Essa palavra-chave aqui é importante, autonomia ou não autônomo. Então, no Estado unitário, eventual poder regional ou local, ele é subordinado ao poder central. Ele não é autônomo, portanto, em relação ao poder central. Esse ponto é importantíssimo para diferenciarmos um Estado unitário de um Estado federativo, de um Estado federal, de um Estado composto. Seguindo lá, a propósito do Estado unitário, ele é fracionado em Estado unitário centralizado e Estado unitário descentralizado, na medida em que naquele não há descentralização administrativa, sendo identificado pela existência de administração pública central, inocorrendo exemplo no direito comparado, enquanto no Estado unitário descentralizado administrativamente. No Estado unitário não há descentralização política, mas eventualmente descentralização administrativa. Tá? E é difícil você imaginar um Estado unitário que não tenha descentralização administrativa, tanto que a gente destaca que não há esse exemplo. Então, o Estado unitário ele é descentralizado administrativamente. Tá? O Estado federativo, como a gente vai ver, ele é descentralizado politicamente. Claro, também administrativamente, mas o essencial é a descentralização política. Então, Estado unitário, o único centro político de decisão, podendo e normalmente existindo descentralização administrativa. Seguindo, sendo identificado pela existência de administração pública central. E o que não ocorre no direito comparado, como dito. Enquanto no Estado unitário descentralizado, existe uma descentralização administrativa, sendo individualizado pela existência de administrações públicas, regionais e locais, como, por exemplo, a França. Tente imaginar o seguinte, tente imaginar um município. Tá? Pega o município de São Paulo, município do Rio de Janeiro, município de Belo Horizonte. Então, o município ele não pode se descentralizar politicamente, pois ele é o último da estrutura federativa. Não pode, portanto, se descentralizar politicamente. Não há uma descentralização política do município. Mas o município pode e normalmente se descentraliza, os grandes municípios, administrativamente. Se nós pegarmos o Rio de Janeiro como exemplo, você tem regiões administrativas no Rio de Janeiro, uma descentralização administrativa. Então, no Estado unitário, você tem descentralização administrativa. Então, as regiões administrativas, por exemplo, do Rio de Janeiro, são subordinadas à prefeitura. A prefeitura, sim, é um centro de decisão política. Então, no Estado unitário, você tem essas regiões administrativas, mas que são subordinadas politicamente à entidade central. A entidade central que é a detentora de poder político, centraliza as decisões políticas, a orientação
política a ser adotada, as diretrizes políticas a serem implementadas. Então, o Estado unitário não tem poder constituinte derivado decorrente, pois é essencial a existência do poder constituinte derivado decorrente. Descentralização política. Não é suficiente a descentralização administrativa. A gente fecha agora, já voltamos no próximo bloco.